Olá, bom dia. No ar, o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar com José Paulo da Rosa, diretor regional do SENAC do Rio Grande do Sul. SENAC que encerrou 2016 com a primeira instituição de ensino do Brasil a receber o Prêmio Nacional da Qualidade. Participa também na entrevista o gerente de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauer. Bom dia, professor José Paulo da Rosa. Muito bom dia, muito feliz para participar de um programa com um título tão inspirador como esse. Pois é, e que o SENAC ajuda a inspirar também, né? Terminou o ano que passou com esta premiação nacional do Prêmio da Qualidade, mas não foi só essa, né? O que deu para comemorar desse ano que termina? Bom, a premiação talvez tenha sido o ápice, né? A grande conquista. Nós participamos junto à Fundação Nacional da Qualidade desde 2009, concorrendo ao prêmio, melhorando as nossas práticas. E, felizmente, no ano de 2016, conquistamos, né, o Prêmio Nacional da Qualidade, fomos aí a primeira instituição educacional do Brasil a receber este prêmio, que a Fundação tem 25 anos, e até então 61 organizações brasileiras haviam recebido esse prêmio, mas o SENAC do Rio Grande do Sul foi a primeira instituição educacional e no ano de 2016 foi a única instituição gaúcha também a receber o prêmio. Como talvez decorrência dessa qualidade, os nossos estudantes têm se destacado. A gente mede a inserção dos estudantes no mundo do trabalho e tem permanecido uma grande inserção dos nossos formandos junto às empresas. E alguns estudantes que participam de competições de educação profissional que para nós são importantes, se destacaram no ano de 2016 também. O SENAC do Brasil participa de uma grande competição mundial chamada World Skills em 4 ocupações. Dessas 4 ocupações, em 3 delas, o SENAC do Rio Grande do Sul encaminhou estudantes para competir com os demais estudantes do Brasil. E nas 3 que nós participamos, fomos vencedores. Em cozinheiro, em cabeleireiro e no técnico de enfermagem. Nessas 3 ocupações, nós estaremos representando o Brasil neste ano de 2017, em outubro, em Abu Dhabi. E acredito que isso seja reflexo do Prêmio Nacional da Qualidade. Agora, o fato de existir essa conexão, né? O estudante que faz o curso, faz a qualificação e a maior parte dele ingressa no mercado de trabalho. Isso mostra que existe uma relação de causa e efeito aí que está dando certo. Não adianta formar e profissionalizar e não ter espaço e vaga de mercado de trabalho. Mas como é que é feita primeiro, essa medição? E segundo, é possível identificar o que o mercado está buscando e daqui a pouco o SENAC não está formando ou enxergar à frente o que o mercado vai exigir ali na frente e o SENAC começa a se preparar antes para formar? Como é que é feito esse trabalho? Bom, a questão de medir a inserção, nós fazemos uma pesquisa com todos os estudantes. Nós temos o cadastro, passado um período, nós pesquisamos se eles estão atuando e se estão atuando na área em que se formaram. E, na média, nós temos aí 80% de inserção desse formando no mundo do trabalho. É um índice alto, né? É um índice extremamente alto. Não é em todas as áreas, esse índice é mais no nível técnico, né? Mas, na média, dá 80%. A outra pergunta é como nós nos preparamos, né, para um mundo em permanente evolução. Essa é uma dificuldade muito grande, especialmente para quem trabalha com educação profissional e em áreas de tecnologia, né, que mudam e avançam muito rapidamente. Nós precisamos estar à frente do tempo. Né? E como estar à frente do tempo quando, às vezes, o estudante está na nossa frente, né? O estudante está na frente do docente. Não, preparar o professor, preparar a sala de aula, esse é um desafio constante. Nós temos adotado já há algum tempo o que nós chamamos de fóruns técnicos setoriais. Nós, com alguma periodicidade, convidamos empresas, associações empresariais e de trabalhadores, diferentes entidades que nos ajudam a discutir uma ocupação profissional. Qual é o perfil do profissional que atende o hospital? Qual é o perfil do profissional que vai atender uma empresa como a Bandeirantes? E a partir daí montamos adaptamos o curso que é fornecido pelo SENAC, ele vem mudando ao longo do tempo. O mesmo curso, a gente falou há pouco da formação de cabeleireiro, que vai para Abu Dhabi e tal, de cabeleireiro que era dado lá 10, 12, 15 anos, ele ainda é o mesmo? Sim, tem coisas do mundo do trabalho que não se alteram com o tempo.
né? O perfil comportamental. Né? Nós continuamos precisando de pessoas éticas, né? Responsáveis, pessoas que saibam trabalhar em grupo, que saibam respeitar o seu colega, respeitar o seu cliente. Então, tem conceitos que são universais e eternos, né? E, muito embora sejam eternos, a gente não encontra, né? A ética, por exemplo, né? Em vários segmentos, mas a gente precisa trabalhar esses conceitos E sempre. desde o Aristóteles já se falava tanto nela, né? Exatamente, Tá né? Mas a gente continua trabalhando, a gente continua batendo. desiste, né? E isso, digamos, faz parte do perfil profissional. Eu tenho que trabalhar esse aspecto comportamental em todas as ocupações. Agora, as questões técnicas, né, ocupacionais, elas evoluem com o tempo. E aí essa é a nossa preocupação. Para saber se o perfil do profissional e se as competências que ele precisa desenvolver se estão adequadas. E isso muda ao longo do tempo. É isso que se atualiza. Especialmente aquilo que envolve tecnologia. Tá? Então, um profissional da área da administração que tinha como grande trunfo, né, datilografar vários toques em alguns minutos, Isso vale... se eu não tivesse evoluído, se não tivéssemos evoluído para a tecnologia da informação, né, para novos softwares, obviamente estaríamos ultrapassados. Então, essa questão técnica, obviamente, a gente precisa evoluir constantemente. A gama de cursos, de qualificações, enfim, que são oferecidas pelo Senac, ela é enorme. E são várias as sedes, várias as unidades. Mas, digamos assim, tem algum xodó dos últimos anos que teve uma procura que vocês daqui a pouco não esperavam, que daqui a pouco teve uma demanda que não se previa? Existe esse xodó, digamos assim, dos últimos anos, de tempos mais recentes? Não, uma das questões dessa evolução, nós temos aí cerca de 12 anos trabalhando na educação superior, por exemplo. O Senac tem 70 anos, completou 70 anos em 2016. Agora, em 2017, completaremos 71 anos. O mundo mudou e nós mudamos nesse período também. Então, faz cerca de 12 anos que nós atuamos na educação superior, mas a educação superior não é, digamos, a principal atuação do Senac do Rio Grande do Sul. Ainda continua sendo os cursos técnicos, o técnico de nível médio, e cursos que a legislação chama de FIC, Formação Inicial e Continuada, cursos de qualificação profissional, Ou seja, como de cozinheiro, por exemplo. E quer buscar qualificação, já atua no ramo? Já atua, ou mesmo alguém que tem um curso superior, mas é um problema que nós temos no Brasil, né? Essa educação formal que prevê o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior de baixa qualidade. Né? E falávamos há pouco aqui do PISA e de novo, o Brasil está mal, os nossos estudantes não sabem matemática, ciências e leitura, Patinam, né? e muitas vezes, infelizmente, nós temos instituições educacionais que formam, mas não preparam a pessoa para o mundo do trabalho. E aí voltam para fazer um curso de qualificação em instituições. Que já poderia ter sido feito dentro da instituição educacional onde participaram. Né? Essa é uma ideia. Eu acredito que o ideal seria ter um ensino médio, né, integrado, articulado com um curso técnico. Né, e que ele siga depois fazendo uma educação superior, mas que aproveitasse o ensino médio, que é uma das propostas que o governo trabalha, mas sempre tem dificuldades de implementar. Sobre as possibilidades que a tecnologia nos oferece, está a questão da educação à distância, né, o EAD. Há qualidade nos cursos de EAD, eu sei que o Senac também os oferece, e se há uma maneira que o mercado vê de um jeito inferior ao curso presencial, né? Como é que se dá e se garante a qualidade desse curso de educação à distância? Olha, isso está mudando muito em relação a anos anteriores. Eu acredito que hoje é muito mais inteligente fazer um curso à distância do que um curso presencial. Né? Pelas dificuldades que a gente tem de mobilidade urbana, por exemplo, por questões de segurança, inclusive na mobilidade urbana, se eu posso fazer um curso técnico ou um curso de qualificação, ou mesmo um curso superior à distância, com uma instituição séria, responsável, utilizando hoje todas as ferramentas que a tecnologia da informação nos oferece, eu acho muito mais inteligente fazer. Qualquer um de nós hoje, se tiver a opção de fazer um curso de pós-graduação à distância e entrar no site, ali no site tu interagir com os demais colegas, entrar lá num link, assistir um vídeo, em cima daquele vídeo tu escrever e desenvolver ali o que tu percebeu daquele teu trabalho.
às vezes tu consegue te desenvolver mais, te apropriar de mais competências do que estar numa sala de aula com mais 35, 50 pessoas sem prestar atenção do que o professor está falando. Né? Então, na frente de um computador, com todos os recursos que a gente consegue hoje se apropriar de mais competências do que dentro de uma sala de aula. E o mercado tem percebido dessa forma também? Tem percebido, porque as ferramentas que a gente tem hoje nos permitem... Eu fiz um curso de pós-graduação com a Universidade Federal de Santa Catarina em 1998. Tá? Pós-graduação em gestão de instituições de ensino técnico, usando o MIRC, à época, que uma conexão Isso discada... denuncia idade. Dá uma idade. Isso denuncia idade, viu? Olha, uma conexão Os mais discada... jovens, vamos explicar, isso aí é antes do ICQ, é antes do WhatsApp, é antes de todos esses, é o pai de todos eles, né? É o pai do ICQ, para ver como está longe. Mas o curso eram 16 módulos, tá? 16 módulos, e a cada 4 módulos que entrava, mas uma dificuldade para entrar, para se comunicar, para participar de um chat, até participava de um chat escrito, mas não enxergava ninguém. Mas ao final de 4 módulos tinha um encontro presencial. Com aquilo eu já me desenvolvi muito. Agora tu imagina hoje, onde tu está online com todos, com uma série de ferramentas que tu... Porque nesse nível da graduação, da pós-graduação e mesmo do técnico, cada vez mais nós somos responsáveis por desenvolver o conhecimento. Não, o professor é um facilitador, mudou a figura também. O professor não é a pessoa que detém o conhecimento, ele é um facilitador e ele facilita com que tu te aproprie dessas novas competências. Nós operamos no Senac do Rio Grande do Sul os cursos técnicos à distância para todo o Brasil. Não seria lógico que cada estado do Senac estivesse oferecendo o curso técnico, por exemplo. Então, o Senac do Rio Grande do Sul foi eleito o estado que oferece para todo o Brasil. E por conta disso, fomos procurados por uma instituição educacional japonesa, a Embaixada Brasileira no Japão indicou, fechamos uma parceria, já faz aí 6 anos, fechamos uma parceria com uma instituição do Japão e nós temos estudantes brasileiros, tem 200 mil brasileiros no Japão, fazendo os nossos cursos técnicos lá no Japão. A aceitação hoje já é muito maior, mas quem é que ainda torce mais o nariz daqui a pouco? EAD, ensino à distância, é o professor que daqui a pouco é convidado para dar aula ou é o aluno que está pensando em buscar qualificação e daqui a pouco olha com certo preconceito, uma certa resistência ao EAD? Talvez as pessoas com mais idade ainda não... É uma questão de faixa etária. Não assim. compreenderam. Os jovens hoje não veem problema. E os professores que estão também conectados preferem trabalhar. E cada vez mais, no curso presencial, nós teremos aulas à distância, no curso presencial. Tá? Então, isso é um caminho sem volta. Tá? Eu acho que a educação vai mesclar presencial com a distância de forma muito natural nos próximos anos. Ao longo de 2016, nós apresentamos aqui no Band Cidade uma série de reportagens onde praticamente se mostrou muito daquilo que é feito dentro do Senac. Uma das últimas reportagens que foram ao ar dizia respeito à questão do empreendedorismo, ou seja, de preparar as pessoas, uma cultura que nós não temos na escola, de preparar para ter o próprio negócio nesse momento de crise, então é uma enorme saída para a crise. Como é que está esse trabalho de empreendedorismo dentro do Senac? Muito forte, porque em todos os níveis, mesmo no curso técnico e na graduação, o conteúdo de empreendedorismo está presente. Mas nós atuamos com alguns cursos de qualificação que a pessoa que se apropria daquela competência vai atuar como um empreendedor. Eu atuei a minha vida inteira com educação profissional. Na minha origem, eu fui um docente da área de padaria e confeitaria. Né? Trabalhei no Senai antes do Senac e fui um professor da área. E muitas pessoas que fizeram um curso comigo e que aprenderam a fazer um determinado tipo de bolo, por exemplo, vivem hoje daquele bolo que aprenderam a fazer. Porque se apropriam de uma competência que permite empreender a partir dali. E assim, a educação profissional, manicure e pedicure, cabeleireiro, cozinheiro, são várias áreas que nós preparamos o profissional e ele atua como autônomo ou num grupo de pessoas formando uma empresa. Então, o empreendedorismo faz parte da educação profissional. E ele ainda é, digamos, o próprio André citou isso, uma saída em momentos de crise para a imensa maioria, porque empreender no Brasil tem muito disso, né? Olha, eu trabalhava, era funcionário, tinha uma carteira assinada,
em função de uma circunstância ou outra, quando vejo, estou desempregado. E aí nasce a necessidade de empreender. Ainda é muito assim, ou já tem o jovem, o menino, a menina, ou daqui a pouco o sujeito que está empregado, mas está a fim de dar uma guinada na vida que muda radicalmente a sua vida em busca do empreendedorismo. Como é que está essa balança? Como a gente tem discutido cada vez mais, né, o mundo do trabalho, a imprensa tem discutido a questão das oportunidades que a atividade empreendedora traz, né, para o cidadão, nós temos mais gente hoje vindo fazer, se preparando para ser um empreendedor. O que é melhor, né? Todos os dados que a gente tem aí são daquelas pessoas que empreendem por necessidade, ou né, por vontade, que perdem o emprego, mas aqueles que empreendem por necessidade, mais da metade falecem com 2 anos. Né? A empresa falece, não a pessoa, sim, mas a empresa sim. falece o negócio não vinga, para usar no popular. Não vinga. E isso ocorre porque a pessoa não tem o DNA do empreendedorismo. Né? E vamos convir, nem todos precisam ter o DNA do empreendedorismo para montar a sua própria empresa, mas que seja empreendedor dentro da empresa onde trabalha, que tem ideias, que procure inovar. Então, isso é importante, não só para quem procura abrir o seu próprio negócio, mas para quem está dentro das empresas, trazendo ideias e pensando também em como fazer mais e melhor. Eu estava lembrando da série de reportagens que a gente fez, me ocorreu uma outra agora aqui que eu queria saber como funcionava, até porque a ideia ela é inovadora, que é o do Senac 24 horas. Tal. Tem funcionado a aula na madrugada? Tem funcionado. Nós temos o Senac... A gente estava falando de segurança há pouco, né? É um desafio, é um desafio. Ele funciona dentro de um shopping, lá no Shopping Lindóia, e não funciona como na origem, porque na origem ele funcionava sempre 24 horas, os 7 dias rodava 24 horas e tinha estudantes fazendo o curso, da meia-noite às 3, das 3 às 6, mas como... por conta também da insegurança daqueles que saem dali e depois têm que se deslocar até em casa ou até o trabalho, diminuiu um pouco a procura, então nós não abrimos 24 horas todos os dias, mas abre no final de semana, então tem turmas que prevê horários na madrugada. Horários mas alternativos. Para quem trabalha durante o dia, por exemplo, Exatamente. tem essa possibilidade. Tem essas alternativas, mas não funciona ininterruptamente às 24 horas agora. Deixa eu só recuperar um pouquinho do que a gente estava falando um pouco antes, até conversando com alguns amigos e conhecidos. No Brasil vem aí uma reforma trabalhista, não se sabe ainda se o Congresso vai modificar muito ou pouco, mas já está posta. Cada vez mais a tendência é que a gente tenha trabalhos e menos empregos. Eu não sei se o senhor concorda com essa assertiva. E como é que isso se desenha no Brasil diante dessas amarras? Assim, por exemplo, o pessoal da área de tecnologia da informação, de TI, reclama muito disso, que daqui a pouco poderia estar prestando serviço para uma empresa aqui no Brasil ou no Japão, mas aí a questão do ponto, como é que funciona, porque daí a carga tributária e a legislação trabalhista também proíbe. Como é que a gente está inserido nisso para relações de trabalho que devem mudar e talvez até caminhar para mais trabalho e menos emprego formal, digamos assim? Eu particularmente defendo essa flexibilidade, que o trabalhador e a empresa tenham melhores condições de negociar o que é melhor para cada um. Tá? Uma grande discussão, por exemplo, era a exigência de 1 hora de intervalo para quem faz 8 horas, por exemplo, e algumas categorias que queriam ter meia hora de intervalo no almoço, porque em meia hora conseguia almoçar e conseguia sair meia hora mais cedo. Aí fugia do trânsito. Não pode, tem que ser 1 hora. Na nossa categoria era um problema. Na nossa categoria era um problema. E aí a legislação impede o fundo de garantia que deverá ser liberado agora das contas inativas. Quer dizer, é o Estado entendendo que, bom, o dinheiro é teu, mas deixa comigo porque eu cuido melhor do que tu. Mas dá um reajuste insuficiente. Abaixo da inflação, está perdendo dinheiro. Inflação. Então, bom, deixa esse dinheiro com o trabalhador que ele é capaz de dar o fim que ele acha que é mais interessante. Então, eu acredito, nós trabalhamos na estrutura de educação à distância, que nós temos mais de 200 pessoas trabalhando na nossa escola de educação à distância. São os tutores que atendem os estudantes. Nós criamos uma legislação aproveitando o home office. Então, tem coisas que ele não precisa ir lá na empresa, ele pode fazer em casa. Eu só tenho que regulamentar isso, acertar com ele. Então, eu sou muito favorável a que haja essa flexibilização e que o trabalhador, seguindo, é claro, que normas, né, legais, mundiais, mas
que tem essa flexibilidade de negociar com o empresário. Bom, estava falando sobre as questões de conexão com o mundo, né, no caso da legislação, mas uma das maneiras das pessoas se ligarem ao mundo fora do Brasil é a questão do idioma. O Senac tem trabalhado muito fortemente nessa questão do idioma e até de uma maneira inovadora. Esses tempos a gente também passou uma reportagem sobre um concurso de soletração. Eu ia perguntar qual é a importância do lúdico na atividade de aprendizado, né? Já que isso é um concurso, um jogo que tem também, e a participação do setor de idiomas e disponibilidade que se tem hoje para enfrentar o mercado. É uma dificuldade que o Brasil tem num mundo globalizado, é o baixo número de cidadãos falando o idioma global, que é o inglês, ou mesmo nosso aqui, o espanhol. Muito embora o grande volume de escolas que nós tenhamos oferecendo cursos de idiomas, é só sair daqui, ir na rua, ir no comércio, ir no restaurante, não tem ninguém falando, não tem ninguém que consiga atender falando inglês ou falar espanhol fluentemente. E quando ocorreu a Copa do Mundo de 2014, o Ministério da Educação solicitou ao Senac que abrisse turmas de idiomas para ajudar o país, naquele período, a ter mais pessoas falando inglês, especialmente. Nós ampliamos muito o número de escolas que oferecem idiomas e todas elas com uma metodologia diferenciada. O Spelling Bee, que é esse soletrando em inglês que nós fizemos em 2016, foi um sucesso. Como nós temos 43 escolas aqui no estado e elas oferecendo cursos de idiomas, eles fizeram seleções locais e depois fizemos uma final estadual aqui e tinha um estudante, por exemplo, de Santana do Livramento com 9 anos, que veio participar junto com adultos. A final de inglês. A final de inglês. E é muito legal ver a participação do jovem com o adulto, a competência que ele consegue apropriar em atividades lúdicas como essas que motivam ele a se apropriar de um novo idioma. O Livramento vai ser sede de um curso internacional do Senac. Né? Sim, nós fechamos agora em dezembro uma parceria com o INEFOP, que é um instituto do governo uruguaio ligado ao Ministério do Trabalho, responsável por qualificação profissional. E há um projeto no Uruguai de qualificar naquela região de fronteira a área do turismo, comércio e serviços e procurou o Senac para que o Senac possa capacitar os uruguaios, então, em turismo, em comércio, em serviços, e deve iniciar em março em Santana do Livramento. Os uruguaios virão ao Senac para fazer alguns cursos que estão acertados com eles. Começa pela fronteira, mas pode invadir o Uruguai também, né? Se já estamos no Japão... No melhor sentido, hermanos, por favor. Se já estamos no Japão, em Tóquio, aqui Montevidéu é muito fácil. Então, certamente, começa pela fronteira, mas é possível de estender para outras cidades. Mas é um curso ministrado em português. Vai ser... bilíngue e tal, como é que ele vai ser bilíngue. Como nós temos também professores de espanhol, obviamente nós teremos português e espanhol para atender o uruguaio na língua dele. Professor, o primeiro contato que nós tivemos foi para falar sobre educação e sobre a questão da Coreia do Norte, naquele momento do Sul. Do Norte é outro caminho, não é modelo para nada. Mas, enfim, da Coreia do Sul, que é um modelo de educação que se discutia naquele instante. A Coreia continua, tanto tempo depois ali, acho que era o seu doutorado, né? Doutorado, isso. Tanto tempo depois disso tudo, a Coreia continua sendo um marco educacional que tem que ser seguido? Continua. Os asiáticos, como um todo, evoluíram muito em termos educacionais. Eu estudei a Coreia porque, baseado em alguns dados, a Coreia ficou 35 anos sob o domínio do Japão, né, de 1910 a 1945, e reassumiu, com o final da Segunda Guerra, o controle do país e, nos anos 50, priorizou a educação. Então, destinou 10% do PIB para a educação ao longo de 40 anos. E um país que tinha uma média de anos de estudo similar à do Brasil, lá nos anos 50, cerca de 3 anos era a média de anos de estudo da população, e tinha um PIB per capita inferior ao do Brasil, hoje tem uma média de anos de estudo da população que é quase o dobro da brasileira, porque o Brasil tem hoje uma média de anos de estudo da população de 7 anos,
e a Coreia é 12, 13 anos, é como se toda a população tivesse o ensino médio e mais alguns anos de educação superior. Aqui é como se a nossa população não tivesse o ensino fundamental. Não tivesse concluído sequer o fundamental. Com 7 anos. E com uma grande diferença, né? As nossas escolas aqui, uma média de horas, dia 3 horas e meia. E na Coreia, todas as escolas de turno integral. Isso fez com que o PIB per capita hoje seja o triplo do PIB per capita brasileiro e nós tenhamos aqui carros como Hyundai, Kia, televisores Samsung, LG, produtos da Coreia que há 20, 30 anos atrás não existiam. Quer dizer, empresas de alta tecnologia que estão em todo o mundo. No ano de 2009, os estudantes da Coreia tiveram os melhores resultados no PISA. No ano de 2006 também. Então, isso me chamou a atenção. E eu fui à Coreia para verificar como é que funcionava a gestão de uma escola na Coreia. Tá? E algumas coisas são básicas. Por exemplo, a Coreia priorizou a educação básica. Os melhores professores, com mestrado, doutorado, estão na educação básica. Todas as escolas são de turno integral. Aí a gente entra num ponto, desculpa lhe interromper, que não basta definir um percentual constitucional, porque isso o Brasil tem também. Aqui me foge, até o André pode me socorrer, eu não lembro exatamente da educação, acho que são 15%, alguma coisa assim, que tem que ser destinado obrigatoriamente para a educação. Mas tem que ter gestão também, né? Ou seja, lá as escolhas foram as mais acertadas do que aqui, imagino eu. Com um professor muito valorizado na Coreia. Valorização do professor, priorização da educação básica e um recurso que chega e que é aplicado na educação. A carga tributária na Coreia é inferior à carga tributária do Brasil. Era cerca de 26% quando eu estive lá, a carga tributária da Coreia. Mas 10% do PIB ia para a educação. Professor José Paulo da Rosa, para a gente encerrar o programa, né, que tem como nome o Rio Grande que dá certo, o que o Rio Grande do Sul precisa para dar certo na educação? Bom, ao Estado cabe o ensino médio. Aos municípios o ensino fundamental e a educação infantil. Mas o Estado pode ser fomentador de práticas, de ideias também na educação fundamental, em parceria com os municípios. E a valorização dos professores. De alguma forma, a gente conseguir efetivamente ter os melhores como professores. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer. Se fosse escolher alguma coisa para fazer, selecionar melhor os nossos professores. Hoje, quem é bom em matemática não vai ser professor de matemática. Valorizar os professores, porque a partir daí, a gente pode ter uma sala de aula moderna, mas se não tiver um professor motivado, capacitado, nada vai funcionar. Então, talvez seja esse o grande desafio, que parte da gestão do sistema educacional como um todo. Bom, quero agradecer a presença do José Paulo da Rosa, que é diretor regional do SENAC do Rio Grande do Sul, também do jornalista Guilherme Bauer. O Rio Grande que dá certo volta no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Um bom dia e até lá.